que fazer quando sua mente sabota você? O passo a passo revelado. Você já se pegou prometendo a si mesmo que dessa vez seria diferente? Que agora iria acordar cedo, treinar, estudar, agir com foco, mas de repente, algo dentro de você puxa o freio? Não é o mundo te impedindo, não é falta de capacidade. O verdadeiro obstáculo está na voz silenciosa que sussurra quando ninguém está vendo. Aquela voz que diz que você não é suficiente, que é melhor esperar mais um pouco, que talvez nunca consiga chegar lá. E o pior é que ela não fala com raiva, ela fala com lógica. Ela parece sensata, parece estar cuidando de você. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. A autossabotagem é um mecanismo sofisticado. Ela se disfarça de prudência, de cautela, até de maturidade. Ela te convence de que está te protegendo do fracasso, quando na verdade está te afastando da sua própria grandeza. Pense em quantas vezes você teve uma ideia poderosa, um desejo sincero de mudança, e sentiu aquela energia de começar algo novo. Mas bastou o primeiro obstáculo, o primeiro pensamento de dúvida, para tudo desmoronar. E você se pergunta: por que eu faço isso comigo mesmo? É simples. A mente odeia o desconhecido. Ela é programada para manter você em segurança, mesmo que essa segurança custe seus sonhos. Ela prefere o conforto previsível da zona de estagnação à incerteza do crescimento. Ela cria justificativas inteligentes para o seu medo, constrói argumentos sólidos para a sua desistência. E quanto mais você acredita nela, mais distante fica da versão de si mesmo que poderia existir. A verdade que ninguém quer encarar é que a mente é uma ferramenta poderosa, mas também é uma sabotadora precisa quando não é controlada. Ela repete padrões que você nem lembra de ter criado. Ela grava as vozes do passado, as críticas, os medos, as comparações, e transforma tudo isso em narrativas que parecem suas. Ela te diz que está te poupando da dor, mas o que ela realmente faz é te impedir de viver o melhor da sua vida. E o mais triste é que você começa a achar que esse comportamento é normal, que esse bloqueio faz parte da sua personalidade. Mas não é. Isso é programação mental. Hoje você precisa entender que não é a falta de força de vontade que te trava, é o condicionamento da mente. Desde cedo você foi treinado a evitar o fracasso, a buscar aprovação, a não se destacar demais. Cresceu acreditando que errar é perigoso, que tentar e não conseguir é vergonhoso. E é essa crença invisível que cria o ciclo da autossabotagem. Quando você começa a agir e sente o risco de sair da zona segura, a mente entra em pânico e cria desculpas. Ela inventa distrações. Ela te empurra para o conforto. Ela te convence de que ainda não está preparado. E o mais cruel é que ela faz isso usando a sua própria voz. Mas e se, em vez de lutar contra essa voz, você aprendesse a entendê-la? E se você descobrisse que ela não é o seu inimigo, e sim uma parte sua que precisa ser reeducada? Porque a mente não é má, ela é apenas mal treinada. Ela aprendeu a te proteger do perigo, mas nunca entendeu que o perigo agora é ficar parado. Hoje, o que te ameaça não é o fracasso, é a falta de ação. O que te destrói não é o erro, é o medo de tentar. A autossabotagem não é sinal de fraqueza, é apenas um reflexo de uma mente que ainda acredita que o conforto é segurança. E é por isso que, a partir deste momento, o seu desafio não é mais tentar calar a mente, e sim liderá-la. Você precisa assumir o comando. Quando você começa a perceber o padrão, quando entende que cada pensamento de dúvida é apenas um reflexo do medo, algo dentro de você muda. Você para de se culpar e começa a se observar. Você deixa de ser vítima dos seus pensamentos e se torna o treinador deles. Essa é a virada de chave. O domínio mental não vem de força, vem de clareza. Hoje, o seu papel é um só: assumir a liderança da sua mente. Parar de negociar com as desculpas, parar de acreditar nas histórias antigas que te mantêm pequeno. Porque toda vez que você aceita a sabotagem, você está dizendo a si mesmo que ainda é a mesma pessoa de antes. Mas você não é. Você mudou.
E agora precisa que a sua mente entenda isso. O que vem a seguir é o mapa para reprogramar essa estrutura interna que insiste em te prender. Um passo a passo claro para você parar de cair nas armadilhas invisíveis da autossabotagem e começar, de uma vez por todas, a usar a mente como sua aliada. Como a mente cria armadilhas invisíveis. A mente é uma estrategista silenciosa. Ela não grita, não ameaça, não te sabota de forma explícita. Ela age nas entrelinhas com sutileza. É como se ela conhecesse cada fraqueza sua, cada brecha, cada medo escondido. E quando percebe que você está prestes a sair da zona de conforto, ela entra em ação. Cria dúvidas, pequenas hesitações, argumentos lógicos que parecem fazer todo o sentido. É como um advogado interno, defendendo a zona de conforto com maestria. E o mais curioso é que ela sempre tem uma justificativa convincente. Ela te convence de que é melhor esperar o momento certo, que talvez você precise de mais tempo, mais preparo, mais coragem. E assim, o tempo passa, as oportunidades escapam, e você continua preso dentro da própria cabeça, acreditando que está apenas sendo cauteloso. A autossabotagem começa de maneira quase imperceptível. Ela não surge como um grito, mas como um sussurro. A mente diz: você não precisa fazer isso agora. Talvez esse projeto não seja para você. E se der errado? E você, sem perceber, começa a negociar com essas ideias. Cada desculpa parece lógica, cada atraso parece razoável. Mas o resultado é sempre o mesmo. Você para. A mente venceu mais uma vez. E isso acontece porque ela domina uma arte antiga. A arte de proteger você de qualquer tipo de desconforto. Ela acredita que o desconforto é perigoso e não entende que é exatamente no desconforto que o crescimento nasce. O grande truque da mente é transformar o medo em razão. Ela não diz que você está com medo. Ela diz que você está sendo inteligente. Ela não diz que você está fugindo. Ela diz que está apenas esperando o momento certo. E essa é a armadilha mais profunda. Quando o medo veste a máscara da lógica, você para de questionar. Você acredita que está tomando decisões sensatas, quando, na verdade, está apenas obedecendo a um medo travestido de sabedoria. É por isso que muitas pessoas vivem presas em ciclos repetitivos. Começam algo com entusiasmo, depois encontram uma desculpa perfeita para parar. A mente sabe exatamente o ponto em que você se sente vulnerável, e é ali que ela atua. A mente também é especialista em criar distrações. Quando você está prestes a dar um passo importante, de repente aparece algo urgente que precisa resolver. E esse algo nunca é realmente importante, mas parece ser. É o mecanismo inconsciente tentando te afastar daquilo que gera crescimento. Porque crescimento significa mudança, e mudança, para a mente, é risco. Por isso ela faz de tudo para manter as coisas como estão. Ela prefere a dor conhecida à incerteza da evolução. E enquanto isso você se convence de que está ocupado, de que está tentando, quando na verdade está apenas girando em círculos, repetindo o mesmo padrão com nomes diferentes. A mente também adora reescrever o passado. Ela pega as memórias das vezes em que você tentou e falhou e transforma isso em evidência de que é melhor não tentar de novo. Ela usa suas próprias experiências como munição para te manter pequeno. É como se dissesse: lembra da última vez que você tentou? Deu errado. Melhor não repetir o erro. O que ela não entende é que cada erro foi parte do aprendizado, não uma sentença. Mas a mente não quer aprender. Ela quer te preservar. Ela é como um guardião antigo que não percebeu que o perigo já mudou. E o mais curioso é que a mente é extremamente convincente porque ela fala com a sua voz. Não é algo externo, é interno. É por isso que é tão difícil identificá-la. Ela soa como você, pensa como você, age como você. Só que ela não é o seu eu verdadeiro, é apenas o seu eu condicionado. É o conjunto de crenças, medos e histórias que você acumulou ao longo da vida e que agora atuam como filtros de proteção. Você não vê o mundo como ele é, vê o mundo como sua mente o interpreta. E essa interpretação, quando não é questionada, se torna uma prisão invisível.
Mas há uma saída. Tudo começa quando você começa a observar seus pensamentos como um cientista, e não como uma vítima. Quando você cria distância suficiente para perceber que o que sua mente diz nem sempre é a verdade. Quando você entende que o medo disfarçado de lógica não é sabedoria, mas sim resistência à mudança. A partir desse momento, o jogo muda. Porque o que a mente teme, você começa a enfrentar. E o que você enfrenta, você domina. No próximo passo, você vai descobrir por que a mente faz isso. Não por maldade, mas por medo. Um medo enraizado, que nasce do desejo de te proteger da dor, mas acaba te afastando da evolução. A raiz da autossabotagem. A mente não sabota por maldade, ela sabota por medo. Esse é o ponto que poucos entendem. A autossabotagem é o reflexo de um sistema mental que aprendeu a se proteger a qualquer custo. Quando você sente medo de falhar, não é apenas uma emoção, é um mecanismo de defesa tentando evitar a dor emocional associada à rejeição, à vergonha ou à frustração. Desde a infância, sua mente foi treinada para associar dor à exposição, erro à humilhação e fracasso à perda de valor. Por isso, toda vez que você tenta algo que representa crescimento, sua mente entende como ameaça, e o corpo responde como se estivesse diante de um perigo real. Ela ativa os mesmos gatilhos que sentiria diante de um predador. Coração acelera, pensamentos se tornam confusos, surgem justificativas para não agir. Mas não há predador. Há apenas o desafio de se tornar maior do que você é hoje. A autossabotagem é a forma que a mente encontra de preservar a versão antiga de você, aquela que aprendeu a sobreviver, não a evoluir. Ela não entende que o que um dia te protegeu agora te limita. Aquela voz que te mantinha seguro quando era criança agora te mantém preso quando adulto. Ela continua dizendo: fique aqui, é mais seguro. Só que esse aqui já não serve mais para quem você está se tornando. A raiz da autossabotagem está na identidade. Tudo o que você faz é coerente com a imagem que tem de si mesmo. Se no fundo você acredita que não é capaz, a mente vai agir para confirmar essa crença. Ela cria situações, atrasos e justificativas que validam a história que você conta sobre si. Se você acredita que não é disciplinado, vai inconscientemente criar distrações. Se acredita que não merece sucesso, vai se sentir desconfortável quando ele se aproxima e vai encontrar formas sutis de afastá-lo. A mente precisa de coerência, mesmo que essa coerência custe sua felicidade. Ela prefere manter a história antiga viva do que lidar com a incerteza de uma nova identidade. A mente tem medo da expansão, porque expansão significa perda de controle. Crescer exige que você se desfaça de velhos padrões, e o ego odeia isso. Ele foi construído sobre as histórias que você contou a si mesmo por anos. Quando você começa a mudar, a mente sente como se estivesse morrendo. Ela resiste, luta, cria sabotagens para manter tudo igual. É por isso que, mesmo quando você tem clareza do que quer, há uma parte dentro de você que faz o oposto. Essa parte não é irracional, é apenas fiel à sua antiga programação. Mas existe um ponto crucial. A mente não distingue o que é bom ou ruim, ela distingue apenas o que é familiar e o que é desconhecido. E o desconhecido é interpretado como perigo. É por isso que você sente ansiedade quando está prestes a mudar. É a mente tentando te proteger de algo que ela ainda não compreende. E, no entanto, é justamente esse desconforto o sinal de que você está no caminho certo. A mente quer te manter no conhecido, mas é no desconhecido que o novo acontece. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de se culpar e começa a se compreender. Para de dizer, eu sou preguiçoso, e começa a perceber, minha mente está tentando me proteger. Essa consciência é libertadora, porque ao invés de lutar contra a mente, você começa a educá-la. Você entende que o medo não é o inimigo, é apenas um mensageiro. Ele está te dizendo, você está saindo do território seguro. E é exatamente aí que a evolução começa. Toda vez que você se sabota, há uma parte de você tentando preservar uma versão antiga que não quer desaparecer. Mas crescimento é, por natureza, destruição do velho.
é deixar morrer o que não serve mais. E isso é doloroso, mas necessário. A mente não quer sentir essa dor. Então cria atalhos mentais para te manter confortável. Só que o conforto não é paz, é estagnação disfarçada. A autossabotagem é um reflexo da tentativa de manter coerência entre quem você foi e quem ainda não aceitou ser. Quando você muda a forma como se enxerga, o comportamento muda naturalmente. Porque o cérebro precisa alinhar ação à identidade. É por isso que o segredo não está em tentar mudar o comportamento primeiro, e sim em mudar a forma como você se define. Quando você passa a se ver como alguém disciplinado, resiliente e comprometido, sua mente começa a trabalhar para confirmar isso. Quando a identidade muda, o hábito acompanha. A partir de agora, você precisa enxergar a autossabotagem não como um inimigo, mas como um alerta. Ela está te mostrando onde ainda existe medo, onde ainda há resistência, onde sua identidade antiga tenta sobreviver. E é exatamente aí que você deve agir. Porque toda vez que você enfrenta a raiz, o sintoma desaparece. No próximo capítulo, você vai entender qual é a decisão que realmente muda tudo. Aquela que transforma a mente de sabotadora em aliada, de inimiga em instrumento. Uma escolha simples, mas que redefine completamente o seu poder sobre si mesmo. A decisão que muda. Tudo muda quando você decide parar de negociar com a própria mente. Parece simples, mas é uma das decisões mais poderosas que alguém pode tomar. A maioria das pessoas vive em uma eterna negociação com seus pensamentos. Hoje eu não vou treinar porque estou cansado, mas amanhã eu compenso. Vou começar o projeto quando estiver mais preparado. Preciso esperar o momento certo, mas esse momento certo nunca chega, porque a mente sempre encontra uma nova desculpa, uma nova condição, um novo motivo para adiar. A verdade é que enquanto você continuar discutindo com sua mente, ela vai vencer. Porque ela é mais rápida, mais astuta e sabe exatamente onde estão suas fraquezas. Ela conhece suas justificativas favoritas, seus medos mais escondidos e suas zonas de conforto mais sedutoras. E usa tudo isso contra você, em silêncio. A decisão que muda tudo é quando você para de dar ouvidos à parte de você que quer conforto e começa a ouvir a parte que quer crescimento. É o momento em que você diz para si mesmo: eu posso sentir medo, cansaço ou dúvida, mas ainda assim vou fazer. Essa é a linha que separa quem vive sonhando de quem começa a construir. Não é sobre eliminar a voz da sabotagem, é sobre agir mesmo quando ela grita. Porque a mente se enfraquece diante da ação. Ela pode argumentar o quanto quiser, mas não pode vencer o movimento. Cada vez que você age apesar da resistência, você prova para si mesmo que está no comando. E é nesse momento que algo poderoso acontece. O cérebro começa a se reorganizar. Ele percebe que aquela velha narrativa não tem mais poder, que você não acredita mais nas mentiras antigas. A mente aprende pelo que você faz, não pelo que você diz. Ela observa suas ações para entender quem você é. Se você age com disciplina, mesmo quando não quer, ela registra. Somos alguém que cumpre o que promete. Se você desiste toda vez que sente medo, ela anota. Somos alguém que foge quando é difícil. A decisão de agir independentemente do estado emocional é o que reprograma o cérebro. Porque o corpo começa a entender que não precisa mais esperar pela motivação, ele se move pela intenção. E é assim que nasce a verdadeira disciplina, quando você faz o que precisa ser feito, não porque está inspirado, mas porque está comprometido. Mas há um detalhe essencial. Essa decisão não acontece de uma vez. É um processo diário. É o momento em que você acorda e escolhe não seguir o piloto automático. Quando sente vontade de procrastinar, mas escolhe fazer o oposto. Quando a mente diz, hoje não, e você responde, é exatamente por isso que vai ser hoje. É assim que você muda sua história. Um ato de coragem por vez. E cada pequena vitória constrói uma nova identidade. Até o ponto em que a sabotagem não tem mais espaço. Porque a nova versão de você já não precisa dela.
Essa decisão é como uma chave que vira dentro da mente. É o instante em que você entende que nem todo pensamento merece ser ouvido, nem toda emoção precisa ser seguida. Que você não é o que sente, é o que decide fazer com o que sente. Quando você assume essa postura, tudo muda, porque o poder volta para suas mãos. A dúvida pode continuar gritando, o medo pode continuar presente, mas eles já não mandam em você. A mente pode tentar negociar, mas você não negocia mais com o que te enfraquece. O problema é que muitos esperam a confiança antes de agir. Só que a confiança vem depois como consequência da ação. Você não fica confiante e então começa. Você começa, e com o tempo, se torna confiante. A mente quer te convencer do contrário. Quer que você espere se sentir pronto. Mas a verdade é que ninguém está pronto antes de começar. E o ato de começar, mesmo sem estar pronto, é o que quebra o ciclo da autossabotagem. É assim que você mostra à mente que ela já não controla o jogo. A decisão que muda tudo é silenciosa, íntima e muitas vezes solitária. Ninguém vai aplaudir quando você disser: "Hoje eu não vou desistir". Ninguém vai perceber a batalha interna que você vence ao simplesmente levantar da cama e fazer o que prometeu. Mas é nesses momentos invisíveis que o verdadeiro poder é construído. Porque é ali que a nova versão de você nasce. Não nas grandes conquistas, mas nas pequenas vitórias diárias quando você escolhe a disciplina em vez da desculpa, a ação em vez da hesitação, o propósito em vez do conforto. A partir dessa decisão, sua vida começa a se mover em outra direção. A mente ainda vai tentar sabotar, é claro, mas agora você não reage mais, você observa. E quando você observa, em vez de se identificar, a sabotagem perde força, porque o observador é maior que o pensamento. A mente é apenas um instrumento, poderosa, mas não soberana. Você é quem escolhe como usá-la. E é essa escolha, feita dia após dia, que redefine o destino. No próximo capítulo, você vai descobrir como transformar a ação repetida em uma nova programação mental. O passo que consolida o domínio sobre a própria mente e transforma esforço em naturalidade. O passo a passo. Revelado. Agora que você compreendeu a decisão que muda tudo, é hora de transformar esse entendimento em prática real. Porque não basta entender o que te sabota. Você precisa agir de forma diferente para que o cérebro aprenda um novo caminho. E é aqui que começa o passo a passo revelado. O processo que te ensina a assumir o controle da própria mente. A autossabotagem não se vence com força bruta, mas com consciência aplicada, com pequenas vitórias que reeducam o cérebro. A mente é como um músculo. Ela se fortalece na direção em que é usada com frequência. Por isso, o primeiro passo é observar, sem julgamento. Sempre que perceber um pensamento te travando, uma dúvida, uma desculpa, uma voz dizendo "não vai dar certo", não reaja. Apenas perceba. Essa pausa entre o pensamento e a ação é o instante em que você recupera o poder. É ali que você escolhe se vai repetir o velho padrão ou criar um novo. O segundo passo é dar nome à sabotagem. Isso pode parecer estranho, mas funciona. Quando você identifica a voz sabotadora e a chama pelo nome, ela perde parte do poder. Por exemplo, quando aquela voz interna disser "melhor deixar para amanhã", você pode responder mentalmente: "Eu sei quem é você". Essa simples atitude cria distância entre você e o pensamento. Você deixa de ser o sabotador e passa a ser o observador. E o observador tem o poder da escolha. O terceiro passo é construir microvitórias diárias. O cérebro precisa de provas reais de progresso para acreditar em uma nova narrativa. Cada pequena ação feita com disciplina é um tijolo colocado na construção da sua nova identidade. Se você disser a si mesmo que vai acordar 10 minutos mais cedo e cumprir, isso envia uma mensagem clara ao cérebro: eu posso confiar em mim. E confiança interna é o combustível da transformação. As grandes mudanças nascem das pequenas repetições que reprogramam a mente para agir sem precisar de motivação. O quarto passo é mudar a linguagem interna.
A mente responde ao que você diz. Se você vive repetindo não consigo, sou assim mesmo, é difícil demais, seu cérebro entende isso como uma ordem. Ele não questiona, apenas executa. A partir de agora, mude os comandos. Em vez de dizer não consigo, diga estou aprendendo a fazer. Em vez de é difícil, diga é desafiador, mas eu consigo lidar. Essa troca muda a vibração mental e o cérebro começa a buscar soluções em vez de justificativas. A linguagem é a ponte entre o pensamento e a realidade. Quando você muda a forma de se comunicar consigo mesmo, muda o rumo da sua vida. O quinto passo é a visualização, mas não uma visualização genérica, e sim uma visualização estratégica. Feche os olhos e imagine-se agindo sem medo, tomando decisões com confiança, vivendo como a pessoa que você deseja ser. Veja os detalhes, a postura, a expressão, a energia. Quanto mais vívido o cenário, mais o cérebro acredita que já é real. O cérebro não distingue o que é imaginado do que é experimentado de fato. E é por isso que visualizar com intensidade cria novas conexões neurais. Você começa a se tornar a pessoa que mentaliza. Esses 5 passos formam um ciclo poderoso: observar, nomear, agir, comunicar e visualizar. Cada um alimenta o outro. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. A sabotagem deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser apenas um sinal, um lembrete de que você está saindo da zona de conforto. E quando você reconhece isso em vez de fugir, você usa a sensação como combustível. O que realmente diferencia quem vence a mente de quem continua preso nela é a consistência. A autossabotagem não desaparece de um dia para o outro, mas ela se enfraquece a cada ato consciente. O cérebro vai tentar te puxar de volta para o conhecido, mas toda vez que você escolhe o novo comportamento, o novo padrão se fortalece. É como trilhar um novo caminho em uma floresta. No começo é difícil, cheio de obstáculos, mas quanto mais você passa por ali, mais clara a trilha fica, até que o caminho antigo, aquele da procrastinação, da dúvida, do medo, se torna apenas uma lembrança distante. Com o tempo, você perceberá algo extraordinário. O que antes exigia esforço passa a ser natural. A disciplina que antes era um sacrifício vira um hábito automático. O foco que antes parecia difícil se torna seu estado padrão. Isso acontece porque a mente entende que não precisa mais se proteger da dor do crescimento. Ela aprende que a dor do esforço é passageira, mas a dor da estagnação é eterna. Esse é o verdadeiro passo a passo revelado. Não um método mágico, mas um processo de reeducação mental. A mente não é o inimigo. É apenas uma ferramenta que precisa ser guiada com clareza. Quando você entende isso, tudo muda. E no próximo capítulo, você vai sentir essa transformação ganhando forma. Vai descobrir como viver de um jeito diferente, com uma nova relação com a própria mente, onde o que antes te limitava se torna exatamente o que te fortalece. A nova relação com a mente. Depois de entender como a mente sabota, perceber a raiz da autossabotagem, decidir agir e aplicar o passo a passo, chega o momento mais transformador: construir uma nova relação com a própria mente. Até aqui você aprendeu que ela pode ser sua maior adversária, mas também pode se tornar sua aliada mais poderosa. Tudo depende de como você a encara e a conduz. A mente não precisa ser um campo de batalha constante. Ela pode ser um exército silencioso que trabalha a seu favor, desde que você assuma o comando. Essa transformação começa quando você percebe que não precisa lutar contra cada pensamento, não precisa eliminar cada dúvida. É sobre liderar, direcionar e alinhar a mente com a sua intenção de crescimento. A primeira mudança é o reconhecimento. Cada pensamento sabotador não é um inimigo, mas um sinal de alerta. Um aviso de que você está prestes a sair da zona de conforto, de que está desafiando velhos padrões e que seu cérebro precisa de ajustes para acompanhar essa nova versão de você. Quando você observa sem se identificar, a sabotagem perde poder.
Ela deixa de ser um obstáculo invisível e passa a ser um indicador. Ali está o ponto que merece atenção, ação e consciência. Essa postura muda a forma como você lida com cada impulso, cada hesitação. Você passa a responder com intenção, em vez de reagir por hábito. O segundo ponto é a integração. Ao invés de tentar silenciar a mente, você a integra ao seu processo de evolução. Cada medo, cada dúvida, cada resistência interna é colocado em seu lugar. Você aceita que a mente tem medo, que a mente deseja segurança, mas que agora existe uma autoridade superior dentro de você, o seu propósito consciente. A partir desse momento, cada pensamento que antes te travava começa a servir como informação útil. Ele te mostra onde existe potencial para crescimento, onde precisa de mais atenção, mais treino, mais prática. A mente deixa de ser adversária e se torna parceira, porque finalmente entende que o que você quer é maior do que os medos que ela protege. O terceiro ponto é a consistência. Toda relação exige prática para ser fortalecida, e a mente não é diferente. Quanto mais você repete as ações de liderança mental, mais ela aprende. Cada decisão de agir apesar da dúvida, cada visualização intensa, cada microvitória diária fortalece os novos caminhos neurais. A mente começa a responder automaticamente aos comandos da nova identidade que você está construindo. O que antes exigia esforço consciente se torna natural. O foco se mantém, a disciplina se consolida e a autossabotagem deixa de ditar regras. O quarto ponto é a confiança. Quando você lidera a mente, uma confiança profunda começa a emergir, não uma confiança baseada na aprovação externa ou na ausência de dificuldade, mas uma confiança construída na experiência de agir mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. A mente observa suas ações repetidas e percebe que pode confiar no seu comando. Essa confiança interna é poderosa porque transforma medo em curiosidade, resistência em aprendizado, dúvida em ação. Cada desafio que você enfrenta sem ceder reforça essa relação saudável com a mente. O quinto ponto é a liberdade. Quando a mente passa de inimiga a aliada, você experimenta algo extraordinário. Liberdade real para criar, agir e evoluir. Ela ainda vai tentar alertar, ainda vai trazer pensamentos desconfortáveis, mas você não é mais refém deles. Você se tornou o observador consciente, o estrategista que usa cada impulso mental a favor do seu crescimento. O que antes parecia impossível, agora se torna apenas parte do processo de desenvolvimento. A mente, que um dia foi seu maior obstáculo, agora é a força silenciosa que mantém você no caminho certo. Essa nova relação transforma não apenas sua produtividade, mas toda a sua percepção da vida. O que antes parecia batalha interna se transforma em parceria estratégica. Cada decisão é guiada por clareza e não por reação. Cada momento de dúvida é usado como ponto de aprendizado e não de limitação. E à medida que você pratica, percebe que essa relação é sustentável, resistente a qualquer desafio e infinita em potencial. A mente que antes sabotava, agora sustenta. Ela não precisa ser controlada com força, apenas guiada com intenção. E essa é a essência da verdadeira liberdade mental. Não é eliminar o medo, mas aprender a agir apesar dele e transformar cada resistência em combustível para crescimento. No próximo capítulo, vamos consolidar essa transformação, mostrando como cada passo se conecta e como transformar essa nova relação com a mente em resultados concretos na sua vida, fortalecendo disciplina, foco e produtividade de forma permanente. Inspiração e conclusão transformadora. Chegou o momento de consolidar tudo o que você aprendeu e sentir a transformação acontecendo dentro de você. Até aqui, você compreendeu que a mente pode sabotar, descobriu as raízes dessa autossabotagem, tomou a decisão de agir, aprendeu o passo a passo e iniciou uma nova relação com seus pensamentos. Mas entender tudo isso sem ação ainda não é suficiente.
A verdadeira mudança acontece quando você internaliza cada insight e transforma a consciência em prática diária. Agora, cada pensamento que antes te travava começa a ser uma oportunidade de crescimento. Cada desafio que antes parecia impossível se torna um teste de evolução. É nesse ponto que o aprendizado se materializa em poder real. A transformação não é apenas mental, ela é emocional. Quando você para de se culpar pelos erros do passado e passa a observar a sabotagem com atenção, sem se identificar com ela, você cria um espaço de liberdade dentro de si. É ali que surge a força genuína, aquela que não depende de motivação passageira, mas de disciplina consciente. Cada pequena vitória diária se acumula, formando uma base sólida de confiança que a mente não consegue questionar. E à medida que essa confiança cresce, você percebe algo incrível. A autossabotagem perde força porque já não tem lugar para se instalar. Ela se torna apenas um eco distante, uma lembrança do que você costumava ser, e não do que você é agora. A mente que antes era adversária se transforma em aliada poderosa. Cada pensamento negativo, cada dúvida ou hesitação, agora é observado com clareza, avaliado e usado a favor do seu crescimento. Você não reage impulsivamente, você responde com intenção. E é essa postura que cria um ciclo virtuoso. Ação gera confiança, confiança fortalece hábitos, hábitos moldam identidade, e identidade realimenta a mente com novas narrativas de poder e coragem. É um ciclo contínuo que transforma não apenas resultados, mas a forma como você percebe a vida e a si mesmo. A transformação verdadeira é sentida no corpo, na energia, na percepção de que cada desafio é uma oportunidade, não uma ameaça. Você percebe que os limites que acreditava ter eram apenas construções mentais. E ao perceber isso, começa a agir sem medo, com foco absoluto, sem precisar lutar contra pensamentos sabotadores, porque eles não definem mais suas escolhas. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um território de criação e força. Cada decisão, cada ação e cada resultado se alinham com quem você realmente quer ser. O próximo passo é viver essa transformação todos os dias. Isso significa assumir responsabilidade completa por cada pensamento e ação, fortalecer hábitos que sustentem sua disciplina, manter foco mesmo diante de distrações e usar cada desafio como combustível para a evolução. Significa perceber que a liberdade mental não é algo que acontece de repente, mas um processo contínuo de alinhamento entre mente, ação e identidade. E quanto mais você pratica, mais natural se torna a vida que antes parecia distante ou impossível. Agora imagine acordar amanhã com essa consciência ativa. Imagine sentir que cada pensamento de dúvida, cada medo que antes te paralisava, agora é apenas um lembrete de que você está crescendo. Imagine a clareza mental e a confiança interna guiando todas as suas decisões. Isso é o que acontece quando você domina a mente, em vez de ser dominado por ela. E essa não é uma transformação temporária, é uma mudança permanente. É a construção de uma versão de você mais disciplinada, mais focada, mais confiante e mais capaz de conquistar o que antes parecia inatingível. Se você levar esse aprendizado a sério, cada desafio se torna oportunidade, cada dificuldade se transforma em treinamento para a mente, e cada dia é uma chance de fortalecer o que realmente importa, sua força interior. E é por isso que eu te convido a continuar aqui no canal A Força da Mente. Porque toda semana você terá ferramentas para manter esse domínio, inspirar sua disciplina, fortalecer sua mentalidade e construir a vida que sempre quis, com clareza, coragem e propósito. Autossabotagem não é o fim. Ela é apenas o ponto de partida para uma mente que trabalha a seu favor. Inscreva-se, porque o próximo passo da sua evolução começa agora, e essa jornada não termina nunca. Ela só se fortalece. Se você quer continuar aprendendo a dominar a sua mente, fortalecer a disciplina e transformar cada desafio em crescimento, inscreva-se agora no canal A Força da Mentalidade e ative o sininho.
Assim, você não perde nenhum vídeo que vai te ensinar a superar suas limitações, reprogramar seus hábitos e evoluir todos os dias. Cada novo conteúdo é pensado para te dar ferramentas práticas de foco, motivação e sucesso. Então clique em se inscrever e venha despertar o seu verdadeiro potencial junto com a gente.